No seu primeiro longa, ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado. Já fez diversos trabalhos na televisão, no cinema e principalmente no teatro. E está aqui hoje para conversar com a gente sobre 2 novos filmes. Eu vou conversar com a Bianca Baiton. Oi! Oi! Tudo bom? Muito bom Tudo, você estar querida. aqui. Olha só, o filme Noite de Reis, do Vinícius Reis, é a história da Dora, dessa mulher que perde um filho num incêndio e no dia seguinte o marido abandona ela também, não sabe lidar com a situação, vai embora e ela fica com a filha mais velha, sozinha, e passando um tempo tem o reencontro dessa família, né? Essa mulher, assim, como foi seu processo de encontro com essa personagem? Como foram os primeiros encontros com o Vinícius Reis? Como veio o convite? Esse filme foi muito bacana, todo o processo foi muito legal, porque eu não conhecia o Vinícius, mas conheci o Kiki, né? O Henrique Dias, que faz o marido da Dora no filme. Então, a gente começou a se reunir na minha casa para conversar sobre o filme e tal. E o roteiro, ele era um roteiro muito aberto, assim, ele tinha a ideia toda da história, o clima, uma proposta assim de uma atmosfera, mas ele não era muito amarrado, fechado, né? Então a gente foi juntos ali encontrando os caminhos e tal. Então já começou com uma coisa assim muito familiar, né? E divertido, que a gente se encontrava, falava, mudava e tal. Aos poucos veio o Flávio Baurac, que faz um papel no filme também, e a Raquel Bonfante, que faz a minha filha. Enfim, e depois a gente filmou durante um mês em Paraty, né? E eu adoro isso, filme de locação, que você vai, que você fica lá, você só pensa naquilo, né? É bacana para você entrar no clima das coisas e tal. Aliás, eu acho que eu praticamente só fiz filmes assim, fora pequenas participações. Mesmo, né? De você. Portanto, o primeiro filme que eu fiz, o Tormenta. Pois é, o Tormenta foi em Paraty também. Exatamente, eu tinha tido essa relação muito pessoal, profunda com a cidade, porque foi, enfim, com 13 anos muitas coisas acontecem na sua vida, né? Muitas mudanças. Foi o primeiro filme que eu fiz e toda uma coisa assim. E 30 anos depois, lá fui eu para Paraty de novo e fiquei lá. E esse filme tem muito essa atmosfera de Paraty, com aquela coisa meio soturno ao mesmo tempo, de repente super solar, com colorido, né, das pinturas ao mesmo tempo, é meio melancólico, aliás, é profundamente melancólico. Enfim, o filme do Vinícius é muito o tempo interior dos personagens, sabe? Ele não tem grandes acontecimentos, grandes ações, o próprio roteiro não tem mirabolâncias. Mas é um filme de reencontro? Existe esse reencontro? Quando ela reencontra esse marido ou ex-marido, assim, É isso. O filme começa 5 anos depois da tragédia, né? E aí com a vida já mais ou menos, com essa tentativa, né, das coisas voltarem para o lugar e de se encaixarem novamente, e ele volta. E aí desestrutura. Aí atrapalha. Atrapalha, porque a poeira estava de alguma forma baixando, quer dizer, nunca completamente, porque, né, o filme fala a Rita Toledo, que é a roteirista do filme, o projeto é dela, inclusive, a ideia partiu dela e tudo. Ela diz isso, que ela queria fazer uma história, um filme sobre a dor, sobre essa dor profunda, né? Tem uma defesa do feminino, porque o homem vai embora e a mulher fica, ou não? Assim? Não dessa forma, quer dizer, fica óbvio para quem quiser, quem quiser ver dessa que forma. ela foi quem fez tudo e que encarou e que ficou, cuidou da filha e seguiu a vida, e ele não foi segurou, capaz. né? Mas aí ele volta, né, numa tentativa de alguma coisa, e ela ajuda ele nessa coisa, de encarar as coisas e tal. Mas não é um filme, sabe, psicológico, nem militante em nenhum aspecto, ele é muito sensorial. Sei. Sabe, é um filme muito delicado, muito suave, assim, e como atriz foi muito bacana participar. E como é que entra a Folia de Reis na história? O Vinícius Reis, ele tem um histórico de documentarista, né? Ele parece que foi presidente da Associação dos Documentaristas e Curta-Metragistas, né? Não vou saber te dar o currículo do Vinícius. Mas ele é do núcleo de cinema lá do Nós do Morro, não tem isso? Exatamente. Tem um flerte com documentário em algum momento do filme? Tem. Eu acho até que, quando eu entrei na história do filme, já tinham passado por várias ideias diferentes e a coisa já estava mais para ficção.
mas eu acho que eles tinham essa vontade de fazer uma linguagem que a gente tivesse a impressão de que era um documentário e que de repente não era, e não era algo assim nessa fronteira, né? Isso tem a ver com as filmagens da Folia de Reis também. Exatamente. A Folia de Reis, no princípio do filme, tinha um bloco enorme só sobre a folia, com imagens, não sei o que lá, que foi diminuindo aos poucos e que ficou mais para a história da Dora mesmo. Mas a folia permeia a trama sempre, alegoricamente ali, simbolicamente, né? Sei. E o Vinícius fez o Sans Penha, né? Foi o primeiro filme dele. E esse filme é um filme que não é um projeto dele. Eu acho que a primeira coisa que ele fez que não é um projeto dele, mas que ele tomou para si. Tomou para ele também. Ah, bonito. E ele é um cara muito bacana, o Vinícius. Foi maravilhoso trabalhar com ele. Ele foi bom. Extremamente delicado, um lorde no set, sabe? Nunca se estressou, nunca levantou a voz, uma coisa de manter a equipe ali, sabe? Ah, bacana. Uma delícia, era uma equipe reduzida, né? Então foi um filme bem bacana de filmar, bem bom. E esse filme que você fez em Portugal, me conta, Viúva Rica, Solteira Não Fica. Esse filme foi uma experiência engraçada. Também, né, de locação, fui lá para Portugal, fiquei 3 meses lá. Ficou 3 meses? 3 meses no inverno. Ai, que delícia! Foi muito legal, numa muito cidadezinha bom. Pequenininha, lá no norte de Portugal, e era uma equipe toda portuguesa, inclusive os atores, então foi uma espécie de viagem, assim, extraterrestre. Foi uma coisa assim... Você não conhecia ninguém? Você era a única brasileira? Única brasileira. E você tinha que falar com sotaque? Não, porque a minha personagem era brasileira. Não, ufa. Ufa, total. E ela era uma brasileira que tinha migrado quer dizer, tinha migrado para o Brasil, a família dela, e depois ela volta para herdar uma fortuna e tal. E aí é uma coisa meio farsesca, ela casa várias vezes e os maridos vão morrendo e ela vai herdando o dinheiro dos maridos e tal. Enfim, eu tô fazendo assim, né? Desculpa. Não tem problema. Então, como eu tô... Uma dança, né? Eu vou me conter, tá? Enfim, então foi uma experiência também muito bacana, mas é um filme que nunca passou aqui, passou acho que numa mostra qualquer, por aí, nunca entrou em circuito. E qual é a história dessa viúva rica? É isso, ela é uma jovem herdeira no começo do filme e ela casa-se com um sujeito, que ela não é, ela é obrigada a casar, e o sujeito morre, e depois ela casa com outro, ele morre, casa com outro, ela morre, e aquilo vai ficando esquisito, e às tantas você descobre que ela matava os maridos, e é baseado numa história real. Mentira! De uma mulher lá que viveu no século XIX e que, de fato, matava os maridos para ficar com o dinheiro deles, e porque ela tinha um amante secreto lá, que obviamente devia ser alguém sem dinheiro, então ela pegava o dinheiro dos maridos. Enfim. Negócio, uma empresária do ramo. Uma empresária do ramo, foi bem engraçado. Mas era bem um tipo de comédia, uma comédia assim, meio inglesa, assim, sabe? Contida. É engraçado. Já foi lançado esse filme? Não. O do Mauro Lima também, Deus Júnior. Deus Júnior. Esse filme chamava-se Meninos de Deus, quando eu filmei com o Mauro. E por conta de uma seita, que eu acho que tem uma seita de verdade, Meninos de Deus? Que chama-se Meninos de Deus. Aí o Mauro teve que mudar o nome do filme para Deus Júnior, que eu acho muito engraçado. E esse filme do Mauro foi depois do Loura Incendiária e antes do Meu Nome Não É Johnny, né? E antes de vários outros filmes, tem muito tempo. É um filme muito legal, muito engraçado, bem da cabeça do Mauro mesmo, aqueles roteiros mirabolantes. O filme tinha 4 horas. Mentira! Adivinha por que nunca foi lançado, né? Super fácil, 4 horas. Comercial pra super caramba, comercial, Mas, enfim, aos tantos, acho até que ele fez uma edição para o filme ficar mais viável e tal, mas não sei por que ele nunca lançou esse filme. Ah, mas de repente daqui a pouco ele puxa da cartola, né? Tomara, agora que ele, né, de alguma maneira ficou mais conhecido. Coisa, né? Tem Otávio Miller, Rony Vilela, tem um elenco enorme nesse filme, que de barato. malucos. E a gente também ficou em São Paulo, lá no meio de um mato, filmando. Enfim, muito histórias. Bom. Esse seu primeiro filme, Tormenta, você tinha 13 anos. 13 anos. Como é que foi que apareceu isso pra você, assim? Você já sabia que você queria ser atriz? Foi seu primeiro filme? Foi meu primeiro filme, mas eu fazia... Já fazia teatro. Você tinha feito Capitães da Areia? Exatamente. Não, Capitães foi depois. Foi depois. Com 15. Eu tinha feito 3 peças, eu fazia tablado, aquelas coisas que a gente fazia, e tinha um grupo de teatro, que eu achava a coisa mais profissional do mundo. Mas de certa forma era, porque a gente conseguiu, a gente fez
2 espetáculos juntos, 2 peças infantis que a gente escreveu, dirigiu, fez tudo, não sei o quê. Então eu tinha lá uma história já com teatro, tinha feito Saltimbancos. E nada, fiz um teste. Eu sempre quis ser atriz, é estranho isso, né? Eu nunca tive assim, muito tempo depois que eu comecei a questionar, com 20 anos e 20 e poucos anos, aí você para e pensa, não, realmente prós e os contras, né? e aí Bota até na balança. Exatamente. Aí que depois é que eu dei uma questionada, mas no começo era uma coisa assim. Eu parei de estudar com 13 anos. Eu fui fazer esse filme e o filme não acabava nunca, eu perdi o semestre, eu fiz as provas no final do ano e nunca voltei. Eu não tenho nem o 2º grau completo. Sei, era uma certeza já. Eu devia dizer isso para os nossos estudantes do meu Eu país. parei também, depois eu voltei. Você também? Mas eu voltei no supletivo depois, aí fui fazer faculdade e tal, mas já burra velha também. Bom, assim. mas fez, né? Mas... eu não. Se eu for presa, eu vou direto para... Mas não vai, não. Não, eu acho que não tem essa pretensão de ser presa. Mas, assim, é engraçado, era uma coisa que eu não queria... A conversa era toda em cima de, né, dos meus pais. Pô, mas você tem que ter uma base, você tem que fazer uma faculdade, depois você pode até escolher o que você vai fazer, mas tem que ter uma base, E a base tá foi aí, essa, né? foi Aí botou logo, falou, ó, papai e mamãe, fui indicado, ganhei, tenho 13 anos, sou premiada. Eles se convenceram logo que Aí não você tinha fez o Garota Dourada, depois foi um filme de super sucesso. Foi. Você branquinha desse jeito. Eu tenho essa coisa de surfista, né, asa delta. Mas tinha muito a ver com você, né? Mas é engraçado, porque, coitada, a Garota Dourada, quando o Calmon escreveu, inicialmente, claro que ela era uma surfista atlética que fazia coisas. Quando me chamaram para fazer, ele teve que dar uma adaptada, né? E acaba que o personagem vira meio o encontro do ator com o diretor, com o autor, né? Assim, todo mundo... Exatamente, a coisa foi sendo construída assim. Então, ela era uma figura, assim, meio hippie, que gostava de natureza e tal, mas não era uma atleta propriamente. Mas que foi também super divertido o filme. Era a direção do Calmon, né? Direção do Calmon. Que hoje em dia ele escreve novela, mas ele também dirigiu já um monte de coisa, ele escreveu, né? E dirigiu, Ah, bacana. E produção do Fábio Barreto. E um elenco inacreditável de pessoas. Enfim, eu tenho muito passado. Acho melhor a gente não começar a desfiar, não. Você está fazendo, você fez também uma participação no filme do Matheus Souza, que tem um nome hilário, que é Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. E eu não faço a menor ideia do que se tornou esse filme. Porque você não tinha trabalhado com ele, ele é um diretor jovem, né, que tinha feito um filme já. Foi, ele fez... Você já conhecia o trabalho dele? Você curte trabalhar com gente que está começando, assim? Curto muito. Assim, foi uma coisa que começou nos últimos 10 anos, vamos dizer, porque tem um período na vida que você sempre é mais jovem da equipe, né? Eu estou passando por um período onde você é a mais velha da equipe. Não, é engraçado, porque esses meninos todos também começam a fazer coisas cada vez mais cedo, né? Coisas interessantes e tal, não sei. Enfim, mas o Matheus, ele tinha feito o primeiro filme dele com o Gregório, do Vivier, que é meu sobrinho. Ah, é verdade! O Gregório é filho da Olivia, minha irmã. É, claro. E eu assisti, obviamente, também por isso, né, o filme, e adorei, eu acho um filme muito bacana. Né? E o Gregório estava ótimo no filme e tal, enfim. Então eu tinha uma simpatia enorme pelo Matheus e conheci ele nessa circunstância ali. E ele chamou, mas ele chamou um monte de gente para fazer participação no filme, né? E eu fiz, mas eu não tenho ideia do que virou. O filme ainda não foi lançado, né? Tá para ser daqui a pouco, Tá para ser lançado, né? Foi para festivais, quando, né? Mas... E a gente não sabe ainda a data certa. Mas o Noite de Reis, sim, vai sair agora. Você dirigiu, em 2011, 2 peças junto com o Leonardo Neto. Como é que veio essa vontade de dirigir? Qual é a sua relação com essas peças? Foi assim, esse é um projeto meu antigo, de fazer essas peças. São 2 peças francesas baseadas, quer dizer, na verdade, são 2 peças francesas dessa autora francesa chamada Agnès Jaoui, que é uma cineasta. Na verdade, ela é muito mais conhecida como atriz e cineasta. Mas ela tinha essas 2 peças. Eu conheci o cinema dela, ela fez um filme muito legal chamado O Gosto dos Outros. Sim, eu vi esse filme, é excelente. Excelente, né? Eu não tinha ligado o nome. Pois é dela, a direção dela, e ela faz como atriz.
E aí eu tinha visto esse filme, tinha adorado, falei, gente, essa mulher é genial, e fui ver, não sei se foi Google, que diabo, que eu descobri que ela tinha esse passado teatral. Aí peguei essas 2 peças, traduzi e fiquei tentando arrumar patrocínio e parará, durante 7 anos, e consegui finalmente. Quando eu consegui montar, eu já tinha o troço tão na minha mão, sabe? Eu já tinha traduzido cada letra daquilo, já estava tão dentro daquilo, já sabia tanto o que eu queria, que ficou difícil chamar alguém para dirigir. Sei, sabe? Era até sei. sacanagem, porque Sei. eu não ia deixar a pessoa dirigir. O projeto já estava Já estava muito seu. meu. Aí eu chamei, como eu queria fazer como atriz também, eu chamei o Leonardo Neto, que é muito meu amigo, além de ser um excelente ator, e ele já tinha dirigido também. Então o Léo dirigiu comigo e foi essa maratona louca. Corria de cena para fora de cena e produzir também, né? Uhum. Então foi maravilhoso. Mas você já tinha esse desejo de dirigir antes? Não, foi uma coisa da necessidade do projeto, como se o projeto chamasse para dirigir. Eu não conseguia imaginar ninguém para dirigir. Sei. A gente até tentou, chamei umas pessoas, né? Chamei o Domingos, no início do projeto, Domingos de Oliveira, mas ele não se interessou. Então, assim, não tinha, sabe? E aí foi muito bacana, porque eu descobri que é isso que eu quero fazer. Você gostou? Sem dúvida. Eu tenho maior vontade de saber se você gostou. Eu amei. Eu entendi todas as minhas angústias. Olha, que porque legal. Todas não. Algumas. Mas, enfim, algumas das minhas grandes angústias eu entendi nesse processo. Olha que barato. Como atriz, por que eu me coloco do jeito que eu me coloco ou não me coloco. Em suma, foi fundamental para mim. Como atriz e também para descobrir essa pauta. Depois eu dirigi outra peça. Dirigi uma peça chamada Domésticas. Olha, é verdade! E aí foi uma coisa assim, que não era projeto meu, não era produção minha, não era só dirigir. Renata Mello. Renata Mello, que é uma atriz de São Paulo, exatamente. É um texto dela. E foi bacana. Mas foi uma descoberta para mim, assim. Eu não tinha essa pretensão. Sei. E foi uma grande descoberta, essa possibilidade, sabe, de trabalhar no todo também, o prazer de trabalhar no todo. Porque você é bicho de teatro também, né? Você circula, Totalmente. Você vai pra lá, pra cá, televisão, cinema, mas você... Não, o meu negócio, se eu pudesse, palco, eu só faria teatro. Porque eu acho cinema muito complicado. É difícil de fazer, demora, né? O cinema é muito caro, né? Tudo muito solene, muito grande, né? Tem coisas em jogo sempre, milhões de dólares, os caminhões, pessoas preocupadas. Equipes gigantescas, né? O teatro é quase só o desejo. Tem um gerador, né? No teatro não, você reúne 3 ou 4 ali e você faz um troço. Bom. E o Capitães da Areia foi sua primeira peça? Não, já perguntei isso, você disse que não, que foi lá no tablado. O Capitães foi a primeira, vamos dizer, mais profissional, né? Que era uma turma mesmo, né? Assim. Era a turma do Damião, que eu entrei depois, assim, tinham lá um processo já de ensaio cumprido, não sei o quê, e eu entrei no meio do caminho. Você fez um Nick Silver também, que foi a Prece da Donzela com Gavronski, né? Que aliás eu soube que vão remontar. Eu fiquei mordidíssima, porque eu amo esse personagem. Era sensacional. É muito legal. E a montagem era bonita, a direção do Gavronski também. E, enfim. E a Farsa da Boa Preguiça, vocês terminaram a temporada. A peça do Ariano Suassuna. Vocês viajaram, né? Fizeram aqui no Rio. Fizemos Rio, São Paulo, viajamos o Brasil todo, várias vezes. Fizemos quase 4 anos. Vocês fizeram uma oficina de mamulengo? Isso foi no início do processo, o João da Ginebra. Bacana essa aproximação, assim, com esse folclore, com essa coisa foi mais fundamental, regional, assim, do Ariano. Mais para a integração do elenco, sabe? Porque não era uma coisa assim profunda de compreender a cultura como um todo. Era mais uma coisa de entrar no clima. Então a gente estudou um pouco de música, um pouco de dança, a gente fez os bonecos, não sei o quê. Mas foi uma maneira de entrar ali de fazer um clima de grupo. Isso é bom do teatro também, né? Que ele te dá um ambiente, né, de criação que é muito à vontade, né? Assim, que você cria vínculos muito fortes. Exatamente. Né? Que leva para a vida, é fundamental, né? Para o teatro dar certo, eu acho. Quando é um elenco, ok, as coisas podem até funcionar em algum nível.
Mas é bom quando você tem esse sentimento de grupo, minimamente, né? E foi isso que o João das Neves tentou criar com o elenco da farsa. E conseguiu, eu acho. A gente, por mais que cada ator vinha de uma história diferente, Tinha ali uma unidade de Tinha todo uma mundo. unidade. E tem, porque a gente ficou super amigo até hoje. É uma turminha... Bacana. E vem cá, e próximos projetos? Próximo projeto é carregar essas 2 peças para São Paulo, que eu quero muito conseguir. Tem um projeto de um pequeno musical, pretensiosamente. Olha que legal. Muito Você canta pequeno. também, né? Mais ou menos. Eu canto, mas não profissionalmente. Assim, eu nunca fiz um musical. Fiz o Saltimbanco, que fazer papel da galinha, não vale. Mas, enfim, eu quero conseguir fazer isso. Mas não é uma coisa em cima do canto. É uma estrutura de dramaturgia que tem música, que eu estou escrevendo. Que bom, boa sorte. Muito obrigada pela sua presença. E vocês que estão aí, se quiserem saber mais, tem no site da revista, revistadocinemabrasileiro.com.br. A gente volta semana que vem. Faço. Mas você achei bom. Fica dando engasgadinha. Então tá, logo no site. Pode? Projeto para cinema, além do Noite, agora que vai lançar, já tem Eu tenho o próximo filme do Vinícius, esqueci de falar. Ó, gente, então peraí. Mas eu não sei o nome, deixa eu ver aqui, como é que é o nome? Molambo. É porque ainda não tem nada para variar, não tem nenhum. Só tem o roteiro e o projeto. Molambo, eu acho que é. Pode até falar, ainda está sendo definido, o nome Tá. nome provisório. Fica mal, né? Assim. Eu vou ter crise disso, vai. E tem mais um projeto para cinema do Vinícius Reis também, né? Exatamente. O próximo projeto do Vinícius, que é um filme chamado Molambo, título provisório, com a Silvinha Buarque e o Chico Dias. Olha, que delícia. Ele está começando a captar por aí afora e a gente deve filmar ano que vem. Que bom. Boa sorte, então. Obrigada. Meu Deus, a gente vai Eu repetir a só falsa. fui ver assim, em nenhum momento foi dito durante a entrevista que tinha um outro projeto. De repente, você sabe como sobre esse projeto do Eu sou amiga dela, a gente conversou aqui. Eu liguei pra... Não, mas tem algumas coisas... tá. Porque o filme do Mauro Lima eu também não sabia. Eu perguntei. Porque esse ainda é um projeto que você vê, não saiu na mídia, ninguém sabe. Tudo bem, aí foi um papo em off. Tá bom. Entendi a sua questão. Tá. Tá bom. Entendi. Novinha em folha, informação. Acho que eu não vou falar o nome não, porque eu posso estar falando errado. Não sei se é Mulambo, Malombo, sei lá. Não tem. Pronto. Pode ir? E para cinema, tem mais algum projeto? Tem o próximo filme do Vinícius, que ele quer fazer ano que vem, com a Silvia Buarque, Chiquinho Dias e eu. Galera boa. Galera boa. Boa sorte, então. Obrigada pela sua presença. A gente fica por aqui. Quem quiser saber mais, tem no site da revista, revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem a gente está de volta. Muito canasta? Não, muito bom. Tô achando tudo muito bom. Mas eu queria refazer a entrevista toda. Vamos de novo. Eu queria falar umas outras coisas. Que eu não falei. Eu tô aqui, eu preciso falar.